Olá, agradecemos por estar aqui para ouvir nossa história. Aqui está um breve resumo antes de começarmos. Prepare-se para mergulhar na intrigante história de Inquilino Misterioso do Apartamento 404, onde o misterioso Jairo Sombrio, um homem noturno guardião de segredos arcanos, habita um prédio antigo na vibrante cidade. A chegada de Helena, a nova moradora curiosa, desencadeia uma série de eventos sobrenaturais que revelam uma maldição antiga e a verdadeira identidade de Jairo. Juntos, eles embarcam em uma jornada mística para desvendar segredos milenares e quebrar a maldição que aprisiona Jairo. Uma tempestade elétrica traz uma reviravolta inesperada, dando a Helena a chance de se tornar a nova guardiã dos segredos, enquanto Jairo faz um sacrifício final para garantir sua liberdade parcial. Agora, com o destino do conhecimento ancestral em suas mãos, Helena enfrenta a responsabilidade de proteger e possivelmente libertar Jairo completamente. Não se esqueça de deixar o like se você ficou fascinado por essa trama de mistério e magia. E se inscreva no canal para acompanhar as próximas reviravoltas dessa saga enigmática e cheia de suspense. Ative as notificações para não perder nenhum detalhe da contínua luta entre luz e escuridão que Helena e o etéreo Jairo Sombrio enfrentarão. A história continua e você não vai querer ficar de fora. Vamos começar. Em uma cidade que pulsava com a energia da modernidade e dos segredos antigos, havia um prédio peculiar na Rua das Amélias. Com sua fachada de tijolos à vista e janelas que espiavam curiosas o vai-vem dos transeuntes, o edifício tinha uma aura que mesclava o cotidiano com o insólito. O apartamento 404, em especial, era envolto em sussurros e especulações. Dizia-se que o inquilino do 404 era um homem de hábitos noturnos e feições que ninguém conseguia recordar com precisão. Ele era conhecido apenas como Jairo Sombrio. Um nome que parecia tão enigmático quanto as sombras que sempre o acompanhavam. Os moradores comentavam que Jairo nunca era visto durante o dia, e quando a noite caía, sua silhueta podia ser ocasionalmente percebida, deslizando pelos corredores com um silêncio quase sobrenatural. A curiosidade em torno do Jairo Sombrio aumentou quando fenômenos estranhos começaram a ocorrer no prédio. Luzes piscavam sem explicação, objetos mudavam de lugar, e uma melodia enigmática, às vezes, ecoava pelas paredes na calada da noite. Os moradores começaram a compartilhar histórias sobre avistamentos de vultos e murmúrios que pareciam vir do nada, sempre associando esses eventos ao misterioso morador do 404. Certa vez, uma nova moradora chamada Helena mudou-se para o apartamento ao lado. Intrigada e destemida, Helena decidiu descobrir mais sobre o seu enigmático vizinho. Ela passou a observar os padrões de Jairo, anotando cada detalhe que pudesse desvendar algo sobre ele. Mas quanto mais Helena investigava, mais ela se dava conta de que Jairo não era um simples morador excêntrico. Uma noite, Helena encontrou uma antiga moradora que lhe contou uma história surpreendente. O prédio havia sido construído sobre as ruínas de uma antiga biblioteca que abrigava livros de conhecimentos arcanos e proibidos. Jairo Sombrio, segundo a lenda, era o último guardião desses segredos, preso entre os mundos por um feitiço que o impedia de deixar o prédio ou de ser visto sob a luz do dia. Helena, movida por uma mistura de medo e fascinação, decidiu confrontar Jairo. Ela bateu à porta do apartamento 404 e, para sua surpresa, foi recebida por um homem de olhar profundo e voz que parecia sussurrar segredos antigos. Jairo, percebendo a sinceridade e a coragem de Helena, decidiu confiar a ela parte de seu fardo. Ele revelou que estava preso em uma maldição que só poderia ser quebrada com a ajuda de alguém que compartilhasse seu respeito pelos mistérios esquecidos. Juntos, eles embarcaram em uma jornada de descobertas e rituais, explorando os cantos mais obscuros do prédio e desvendando as tramas do passado. Helena aprendeu sobre magias antigas e a verdadeira natureza do mundo escondida sob a superfície da realidade. Jairo, por sua vez, encontrou na jovem uma aliada e talvez a chave para sua libertação. A história de Inquilino Misterioso do Apartamento 404 e Jairo Sombrio tornou-se uma lenda urbana, sussurrada nas noites de lua nova, quando as barreiras entre o comum e o fantástico pareciam particularmente tênues. E assim, o prédio na Rua das Amélias continuou a ser um farol para aqueles que buscavam o maravilhoso no coração da cidade. Jairo Sombrio é uma figura enigmática que transcende a condição humana comum.
Envolvido em mistério, ele é o guardião de um conhecimento ancestral que foi perdido para o mundo moderno, mas preservado nas sombras do prédio onde reside. Sua existência é atemporal, marcada por uma maldição que o prende ao apartamento 404 e ao legado dos segredos que ele protege. O que impulsiona Jairo é um profundo respeito e dever para com os mistérios que guarda. Ele é movido pela necessidade de manter em segurança os conhecimentos arcanos que poderiam ser desastrosos nas mãos erradas. Embora aprisionado pela maldição, Jairo mantém uma chama de esperança, acreditando que um dia encontrará alguém que possa compreender a importância de seu fardo e ajudá-lo a quebrar o encanto que o mantém cativo. Jairo vive uma vida de solidão, mas não é um ser solitário por natureza. Ele anseia por conexão e compreensão, por alguém que possa ver além das sombras que o rodeiam. A chegada de Helena representa essa possibilidade, uma chance de diálogo e de compartilhar sua missão com alguém que possa, eventualmente, ajudá-lo a encontrar a redenção e a liberdade. Ele é impulsionado por uma complexa mistura de resignação e rebelião, aceitando seu papel de guardião ao mesmo tempo em que busca maneiras de escapar de seu destino. Jairo é um homem de muitas camadas, cuja verdadeira natureza se revela apenas para aqueles que ousam olhar além das aparências e mergulhar nos mistérios que ele detém. Em meio à trama de inquilino misterioso do apartamento 404, Jairo Sombrio é o elo entre o passado esquecido e o presente curioso, um símbolo do eterno conflito entre luz e escuridão, conhecimento e ignorância, e a eterna busca da humanidade por respostas para os enigmas mais profundos da existência. No clímax da trama Inquilino Misterioso do Apartamento 404, um evento inesperado abala as estruturas do prédio e do mundo secreto de Jairo Sombrio. Uma noite, durante uma tempestade elétrica intensa, um raio atinge o edifício, causando uma falha de energia que, inexplicavelmente, desativa temporariamente a maldição que prende Jairo ao apartamento. Com a maldição suspensa, Jairo sente uma liberação de energia e uma clareza de espírito que não experimentava há séculos. Ele tem pouco tempo antes que a maldição se reinstale e sabe que essa pode ser a sua única chance de encontrar um sucessor para o legado que protege e quebrar o ciclo que o aprisiona. Helena, curiosa e corajosa, havia começado a desvendar os segredos de Jairo e a entender o peso de sua maldição. Ela se encontra no prédio na hora da tempestade, investigando os mistérios que sente emanar das paredes do apartamento 404. Ao sentir a energia liberada pelo raio, ela é inexplicavelmente atraída para o local, onde encontra a porta do apartamento entreaberta. Jairo vê em Helena a chama da compreensão e da coragem que há muito procurava em alguém. Ele a convida para entrar e, pela primeira vez, tem a oportunidade de compartilhar pessoalmente os segredos que guarda, sem as barreiras sobrenaturais que sempre o separaram do mundo exterior. Helena, impressionada e um pouco assustada, escuta atentamente enquanto Jairo lhe conta sobre a origem da maldição, o conhecimento arcano que ele protege e o preço de sua imortalidade. Ele revela a ela que a liberdade só virá quando ele transmitir todo o seu conhecimento a um sucessor digno e disposto a continuar sua missão. Com o tempo se esgotando, Helena deve tomar uma decisão: aceitar o legado e o fardo de Jairo, tornando-se a nova guardiã dos segredos milenares, ou deixá-lo para trás, forçando Jairo a retornar à sua prisão atemporal. Helena, movida por um senso de dever e fascínio pelo desconhecido, aceita o desafio. Jairo, aliviado e grato, inicia um ritual antigo para transferir seu conhecimento e a maldição para Helena, na esperança de que ela encontre uma maneira de quebrar a maldição que ele não conseguiu. No último momento, enquanto a transferência está quase completa, a energia da maldição recomeça. Jairo, percebendo que Helena não sobreviveria se ficasse com toda a maldição, faz um último sacrifício. Ele retém uma parte da maldição em si mesmo, permitindo que Helena carregue apenas o conhecimento, livre da prisão eterna. A tempestade amaina, a energia estabiliza, e Jairo Sombrio desaparece, deixando Helena no apartamento 404 com as memórias e sabedoria de milênios. Agora, com o legado em suas mãos, Helena começa sua própria jornada para desvendar os mistérios do conhecimento ancestral e encontrar uma maneira de libertar Jairo completamente, honrando o sacrifício que ele fez por ela e pela humanidade.
Após os eventos tumultuados da noite da tempestade e a transferência parcial da maldição para Helena, Jairo Sombrio, agora uma entidade mais etérea do que nunca, reflete sobre o seu legado e o futuro que aguarda tanto ele quanto sua sucessora. Jairo, que existiu por séculos preso entre as paredes do apartamento 404, sente um misto de alívio e preocupação. Ele está aliviado porque finalmente encontrou alguém com a coragem e a pureza de espírito necessárias para carregar o conhecimento e o poder que ele protegeu por tanto tempo. No entanto, ele está preocupado, pois sabe que a maldição ainda não foi completamente quebrada e que Helena agora está em perigo por causa da responsabilidade que assumiu. Para o mundo secreto de Inquilino Misterioso do apartamento 404, a existência de Helena como nova guardiã dos segredos milenares significa uma mudança de era. Há uma nova esperança de que a maldição possa ser quebrada, pois Helena possui uma perspectiva diferente e recursos modernos que Jairo não tinha. Ela representa a possibilidade de evolução e a chance de que o conhecimento arcano possa ser utilizado para o bem maior, sem os grilhões de um passado sombrio. A risada demoníaca e o reflexo piscando no espelho sugerem que as forças obscuras que impuseram a maldição ainda estão à espreita, observando de perto os passos de Helena. Isso implica que a luta entre o conhecimento arcano e as trevas é eterna, e que o equilíbrio entre eles é delicado. A presença dessas forças sugere que Helena terá que estar sempre vigilante e preparada para enfrentar desafios que podem ameaçar não apenas a ela, mas a todo o mundo. Jairo Sombrio, embora parcialmente libertado, sabe que sua jornada ainda não acabou. Ele permanece ligado a Helena e ao destino do conhecimento que ele passou adiante. Sua existência continua a ser um mistério, talvez agora como um guia ou protetor oculto para Helena, até que ela consiga encontrar uma maneira de libertá-lo completamente. A história de Inquilino Misterioso do apartamento 404 é uma metáfora sobre o peso das responsabilidades, o poder do conhecimento e a importância da coragem para enfrentar o desconhecido. O legado de Jairo Sombrio e a jornada de Helena reforçam a ideia de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, há sempre espaço para esperança e renovação. Naquele instante, Jairo Sombrio contemplava o horizonte cinzento da cidade, através da janela embaçada pelo vapor da chuva que ainda caía lá fora. Seu reflexo na vidraça mostrava uma figura menos densa, quase como se o próprio ar em volta dele estivesse vivo, dançando com milhares de sombras pequeninas que se moviam em uníssono. A maldição que o fizera sentinela daquele apartamento por eras, agora compartilhada com Helena, parecia ter diluído sua essência, libertando-o parcialmente das correntes invisíveis que o mantinham preso. Por um lado, ele sentia um alívio indescritível, como se uma parte do peso do mundo tivesse sido erguida de seus ombros. Por outro, a preocupação com Helena era uma chama que não se apagava em seu âmago. Helena, com sua juventude e vigor, portava agora o fardo da sabedoria arcaica e da maldição que vinha com ela. Jairo sabia que ela era especial, diferente de todos os outros que ele havia observado ao longo dos séculos. Havia nela uma luz que poderia, talvez, finalmente quebrar o ciclo de escuridão que o aprisionava. Agora, o apartamento 404 era mais do que um relicário de segredos. Era um ponto de transição, um portal entre o passado e o futuro. Jairo, mesmo numa forma etérea, sentiu-se compelido a permanecer por perto, uma sombra na vida de Helena, um conselheiro que ela talvez nem sempre percebesse, mas que estaria sempre lá. As forças que haviam criado a maldição, entidades que se alimentavam do desespero e da dor, ainda rondavam aquelas paredes, agora curiosas e talvez até temerosas do potencial que Helena possuía. Suas risadas no limiar da percepção eram um lembrete constante de que a batalha entre a luz e a escuridão nunca terminaria. A história de Helena e Jairo Sombrio, que começou com uma tempestade e uma maldição, transformou-se em uma saga de resistência e esperança. A cada passo dado por Helena, o legado de Jairo se entrelaçava com o destino do mundo, um lembrete de que a coragem e o conhecimento são as armas mais poderosas contra as sombras que buscam engolir a luz. Para aqueles que acompanharam a saga Inquilino Misterioso do apartamento 404, o próximo capítulo promete ser ainda mais envolvente, repleto de mistérios a serem desvendados e desafios a serem enfrentados. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma atualização dessa história arrepiante e inspiradora.